Amém, pessoal. Que bênção que você está aqui hoje. Então hoje, primeiro domingo do mês, nós vamos começar uma série de mensagens sobre fé. Essa série se chama Profetize. Então eu quero ensinar você, ajudar você, né, daqui até o culto da virada, que é um culto já que a gente faz todo ano. Eu sei que muitas vezes não conseguem participar, mas já estou avisando, a gente vai ter o culto da virada, né? Nunca é um grupo muito grande, sempre é um grupo razoável, né? Se for possível, a gente vai organizar um período também de ceia entre nós aqui, se for possível, vai depender aí dos próximos dias, mas a gente vai ter o culto da virada de qualquer forma. Nós vamos passar aqui consagrando o nosso ano ao Senhor, e daqui então até o final do mês, eu quero ajudar você, né, a profetizar sobre a sua vida. Né, e um dos textos que Deus tem falado muito ao meu coração, não sei quantas vezes eu vou ministrar esse texto, mas hoje é a primeira, é em Ezequiel capítulo 37. Eu gostaria que você abrisse esse texto para nós, que você meditasse nesse texto, e nós vamos, nesses próximos domingos então, ensinar você, né, para você profetizar na sua vida, na sua cidade, né? Se você quiser anotar o título dessa mensagem, o exército é a sua casa. Então, Ezequiel 37 vai falar sobre uma visão. Quem abriu aí? Levanta a sua mãozinha assim, aí no 3 vamos falar o nome de Jesus. 1, 2, 3, Jesus! Muito bem. Ezequiel 37 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos nesse tempo a Tua Palavra, e pedimos ao Senhor que a Tua Palavra seja vida dentro de nós. O Senhor que conhece cada coração, cada mente, conhece cada pessoa que está aqui profundamente, Senhor. Que o Senhor nesse momento ministre o coração de cada uma delas. Que o Senhor nesse tempo, Pai, edifique a vida delas. Que o Senhor nesse tempo derrube aquilo que tem que ser derrubado e construa aquilo que tem que ser construído. Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. E ao mesmo tempo nós repreendemos todo espírito das trevas que queira tirar a nossa atenção, que queira roubar a palavra do nosso coração. Nós declaramos que tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós nessa noite, nós receberemos tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, meu querido, nós estamos num tempo de profetizar. Esse texto aqui é uma visão que Deus está dando
para Ezequiel. Tem coisas que Deus, para falar com a gente, Ele não consegue usar aquilo que é natural. Ele não vai conseguir falar com você de uma maneira natural, porque você não vai entender. Você vai agir com incredulidade diante disso. O seu coração vai se endurecer, porque os nossos olhos são limitados demais para a gente acreditar naquilo que é do céu e aquilo que talvez seja até impossível aos nossos olhos. Então, algumas coisas, para Deus falar com a gente, Ele vai ter que nos levar a uma visão. E é assim que Deus está fazendo com Ezequiel. Ezequiel está no final de um tempo de exílio, junto com todo o seu povo. Ele é um sacerdote da linhagem sacerdotal, mas não tinha templo lá. Então, e Deus está usando a vida dele para profetizar sobre a nação. Deus está usando a vida dele para profetizar sobre o futuro, aquilo que vai chegar, aquilo que está vindo. Deus está usando a vida dele para falar daquilo que ainda não aconteceu. E Deus, para falar com ele primeiramente, antes de falar com o povo, dá para ele essa visão. E para começar essa visão, o que me chamou a atenção foi que o Espírito de Deus segurou ele pela mão e levou ele para um lugar. Quando nós temos o nosso Pai que segura nossas mãos e nos leva para um lugar, às vezes é um lugar de nos dar comida. Às vezes é um lugar de nos corrigir. Às vezes é um lugar de descanso para levar você a dormir. Então aquele que tem autoridade sobre nós, segura na nossa mão e nos guia pelo caminho. Assim o Senhor pegou a mão do profeta e levou ele para um lugar. Só que esse lugar que ele foi levado não era um lugar muito bom. Esse lugar que ele foi levado não era o melhor lugar. Esse lugar era um vale. Nós temos vários vales na nossa região aqui, né? Se a gente pega aqui sentido ali Guarapuava, a gente vai encontrar vários vales. Se aqui chegando em Cascavel, né, ali perto daquele aeroclube ali que o pessoal voa, você vai ver também um vale ali. Tem um vale. Agora imagina você na beira de um vale, vendo um vale cheio de ossos secos. Aquela visão de filme de terror, tudo destruído. Aquele monte de pessoas mortas. Os ossos já estão secos. Imagino que um lugar que não cheira bem. Um lugar que as lembranças daquele lugar é lembranças de morte. Lembranças de destruição. Mas o Senhor leva o profeta para aquele lugar. E eu quero que você preste atenção nisso, porque às vezes o Senhor vai segurar nas nossas mãos e Ele vai levar a gente para alguns lugares que a gente não gostaria nem de olhar para esse lugar, que a gente nem gostaria de ver, que a gente nem gostaria de estar lá, porque esse lugar mostra para nós a nossa fragilidade e as nossas fraquezas. Ele está olhando ali e vendo o que vai ser também o futuro dele. Quando a gente se depara com a morte, quando a gente toma decisões incríveis na nossa vida, porque a gente está se deparando com aquilo que é o nosso futuro, aquilo que um dia vai chegar sobre nós. E aí está ali, veio a mão do Senhor, segurou ele. E quando eu li esse texto, o Senhor me levou a um outro texto, um texto que é muito conhecido de todos nós, que eu tenho certeza que há pessoas aqui que têm esse texto bíblico talvez em algum quadro na sua casa, e que talvez saiba alguns desses versículos desse texto de cor, que é o Salmo 23. O Senhor é o meu... Quem não gosta desse versículo, né? Que versículo bom. O Senhor é o meu pastor. Né? E aí no versículo 3 vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E aqui o Senhor então está nos lembrando que mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, Ele está lá com a gente. Mesmo que a gente passe nos momentos mais difíceis, Ele está lá com a gente. Talvez você já passou por esse vale. Talvez você já beirou esse vale. Talvez você já ajudou alguém que passou por esse vale. O vale da sombra da morte não é um lugar agradável, mas muitas vezes é o Senhor que nos fez passar por ali. Não para nos matar, mas para nos ensinar. Os desertos da nossa vida em Deus são para nos ensinar, para nos capacitar. É a gente que às vezes não entende. E naquele momento então o Senhor olha para ele e diz assim: ó, você está vendo esses ossos? Você está vendo toda essa destruição? E o desafio do Senhor para a vida desse profeta é um desafio que
que não tem como acontecer. É uma coisa impossível de acontecer. É uma coisa que não é 1 mais 1 igual a 2. É algo difícil, é algo impossível aos nossos olhos. Eram pessoas que já foram vivas, mas que agora estão mortas. A gente pode fazer essa relação também com a nossa vida. Nós, quando antes de nos convertermos, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E nós ressuscitamos em Cristo. Quando a gente se encontra com Jesus de verdade, nós nascemos de novo, passa a viver de novo. Então esse ato profético, imagina Jesus olhando para o vale de ossos secos que é a humanidade, e ele morreu na cruz de uma maneira que não tem como explicar, de uma maneira que seria impossível de acontecer. Ele traz vida sobre todos nós, através da sua ressurreição. Ele naquele momento, Jesus naquele momento é o Ezequiel que está diante do vale da sombra da morte, e os mortos somos nós. Mas em alguns outros momentos, nós também estávamos vivos, e por conta de um erro, por conta de um tropeço, por conta de uma decisão errada, por conta de um mau caminho, por conta de algum momento que aconteceu, alguma circunstância, nós estávamos vivos e nós passamos a morrer. Passamos à morte. Uma pessoa nasce tão especial, tão bela, criada por Deus, e de repente aquele pequeno adolescente, jovem, logo tem uma oportunidade e acaba se envolvendo com droga. Vou dar um exemplo como esse. Uma pessoa que era tão bonita, de repente aqueles anos usando a droga, acabou destruindo a vida dela, muda toda, inclusive até a fisionomia, a saúde, a força, o vigor. Estava vivo, mas passou a ser morto. Será que a gente não pode falar também de situações da nossa família? Será que a gente não tem que trazer aqui em pauta situações da nossa própria vida? Coisas que a gente estava vivo e agora a gente está morto. Coisas que a gente tinha vivo no nosso coração e agora morreu. Aquele jardim tão belo, tão bonito, cheio de flores, que agora está seco. Aquele jardim de flores tão especiais, que traziam alegria para nós, fazia a gente sorrir e admirar, assim como a gente quando vê algo muito belo. Agora está seco, destruído. O que aconteceu? Será que a gente não pode falar também de situações da nossa alma, que talvez, sem medo de errar, as situações da nossa alma hoje são as que mais têm matado pessoas? Vamos falar de raiz de amargura, da falta de perdão, das picuinhas, das mágoas, dos ressentimentos, das iras, da violência, das coisas que penetram no nosso coração, que destroem a nossa vida, que está aqui dentro de nós, que acabam destruindo a gente. Estávamos vivos, ficamos mortos. Será que a gente não pode incluir nessa lista as pessoas que de alguma forma se encontraram com Cristo, estiveram com Jesus, foram pastores, pregadores, missionários, foram pessoas que amavam intensamente a Jesus, tinham a beleza de Jesus no seu olhar, tinha o perfume de Jesus por onde ele andava, por onde ela andava, e de repente agora o único perfume que sai é perfume de morte, cheiro de morte. Obrigado, gringo. Cheiro de morte. Será que a gente não pode trazer na nossa lista, às vezes, algumas coisas que nós mesmos somos os responsáveis, e não precisa olhar para a vida de ninguém, olha para você. Coisas que estavam mortas, que estavam vivas e agora estão mortas. É esse exército. Estava vivo. Meu Deus, esse exército devia ser poderoso. Esse exército estava vivo, mas em algum momento ele perdeu a batalha e ele se entregou totalmente, foi totalmente destruído. Está morto. Num piscar de olhos, tudo pode mudar. Quem já sofreu um acidente de carro, por exemplo, sabe disso. Às vezes, num piscar de olhos, o seu carro capotou e você nem lembra de nada. Às vezes uma situação de vida ou morte ali num piscar de olhos. Às vezes alguma coisa é só uma palavra e a gente destruiu a vida de alguém. Ou às vezes a gente foi destruído por isso.
Estava vivo, mas agora está morto. E aí o Senhor está olhando para esse homem e mostrando para ele: olha, está morto. Você crê que pode viver de novo? Você crê que esse exército pode viver de novo? Você crê que esse exército pode se levantar novamente? Se ele não tivesse numa visão, ele nem responderia, porque a própria visão já é a resposta. O que ele está vendo já é a resposta. Tem coisas que não precisa nem responder, o que os nossos olhos estão vendo já está ali, já está a resposta. Mas o Senhor levou ele para um lugar espiritual, porque é no mundo espiritual que determina as coisas naturais. É por isso que as nossas decisões nós temos que tomar no mundo espiritual. É por isso que nós precisamos tomar as nossas decisões com o joelho no chão, em oração. É por isso que nós temos que nos mover em oração, com o joelho no chão. É por isso que a gente tem que ouvir a voz de Deus, saber o que a palavra diz. Nós precisamos ouvir as nossas autoridades espirituais, pessoas que foram estabelecidas pelo Senhor na nossa vida. Se está falando conforme a palavra, tem que ouvi-los. E ir para o mundo espiritual para conseguir ver alguma coisa. E aí o Senhor fala: você crê? E a resposta dele é clara, pela fragilidade do coração dele. Senhor, jogou para as costas de Jesus, do Senhor. O Senhor sabe. Ou seja, o coração dele não consegue ver. Mas, aí está um detalhe. Mas aqui está um detalhe. Mesmo sem o coração dele conseguir ver aquilo ali, pela palavra do Senhor ele vai profetizar. Você lembra de um texto bíblico que Pedro chega da pescaria? Não pegou nada? E o Senhor Jesus parece que está diante daquele vale de ossos secos também, diz para ele assim: ó, você lança a sua rede aí ao mar de novo. E Pedro responde assim: pela sua palavra eu vou lançar. Ou seja, eu não acredito, pesquei a noite inteira, trabalhei a noite inteira, o melhor momento de pescar, estive nos melhores lugares de pescar, estive nas minhas cevas de pescaria, e aqui eu vou pegar alguma coisa? Mas pela sua palavra eu vou lançar. Porque tem situações na nossa vida, meu querido, talvez 90% delas, que a gente vai ter que fazer aquilo que a gente não gosta, que é aquilo que a gente talvez nem está conseguindo sentir no coração. É por isso que algumas coisas não é sentir no coração, é decisão em obedecer a palavra de Deus. Se o Senhor está dizendo, eu acredito. Se o Senhor está falando, eu acredito. Se está escrito na Bíblia, eu vou profetizar. E aí o Senhor diz, e aí esse homem diz: pela sua palavra eu vou lançar as redes, pela sua palavra eu vou profetizar. Sabe o que nós precisamos para terminar esse ano e começar o próximo ano e viver todos os anos da nossa vida da melhor maneira possível? Nós precisamos profetizar aquilo que a Bíblia diz. Não, a Bíblia não é um amuleto para você. A Bíblia não é um amuleto que você vai pegar esse amuleto e você vai falar: não, agora eu estou com a Bíblia, estou com a página da Bíblia aqui, estou com o salmo na parede, estou com não sei o que vai me proteger. Não vai te proteger. Tem pessoas que, até por respeito, reverência, eu acredito, né? Mas às vezes quando vai fazer uma viagem, coloca lá a Bíblia aberta no carro. A Bíblia é uma bênção, a palavra de Deus. Mas não é a Bíblia estando aberta no carro, pode estar seu carro cheio de Bíblia. Eu estava com o carro cheio de Bíblia e fui parado pela polícia. Lembra essa vez, né? Estava indo para Marialva, criança pequena, levando banheira, aquecedor, levando coisa para frio e para calor, uma mala de um tamanho do mundo para carregar as coisas. Tinha 2 roupas minhas lá, umas 4 da Márcia e o restante tudo das crianças. O carro estava empacotado de coisa e uma caixa de Bíblia lá dentro. E o guarda me parou, mesmo com uma caixa de Bíblia. E ele me parou e falou assim: o que você tem lá atrás? Eu falei: você não vai acreditar se eu te falar. Eu falei assim: tem uma caixa de Bíblia e coisa de criança, você pode abrir para mim? Eu disse para ele assim: eu abro, desde que se você me ajude a fechar de novo. Porque foi difícil fechar. Ele abriu, e o que ele encontrou lá? Uma caixa de Bíblia. Depois ele me ajudou a fechar. Uma caixa de Bíblia não me privou de uma situação, não é um constrangimento, uma situação.
Mas a palavra de Deus guardada no nosso coração, uma palavra profética de Deus, uma palavra de fé, ela pode sim, além, não só nos livrar, mas salvar a nossa alma do pecado, salvar a nossa vida da destruição. Quando nós temos a palavra guardada dentro do nosso coração, quando você começa a trazer existência aquilo que ainda não existe, profetiza ao Filho do Homem. E o homem então profetiza. Você consegue ver esse exército levantado? Você consegue ver essa circunstância dentro de você mudada? Você consegue ver essa situação resolvida? Talvez você, se é uma coisa muito difícil, vai responder: não consigo, pastor. Mas daí você tem que colocar uma vírgula, escrever assim: mas pela tua palavra, Senhor, eu vou profetizar. E ele começa a profetizar. Ele começa a declarar, parece coisa de doido. Ossos se juntem. Olha que coisa maluca. Mas você é um cristão e eu acredito que você tem facilidade de acreditar em coisa maluca. Senão você não estaria nem aqui. Aliás, não sei se você sabe, mas você tem a maior cara de doido. É que eu não falo para você porque doido não pode contrariar. Quando Jesus chega diante do túmulo do amigo dele, fechado aquele túmulo, e o que ele diz? Abram o túmulo. Que inconveniente isso aí. Abrir o túmulo do Lázaro, 4 dias morto, e abrir o túmulo. E a lição que nós tiramos disso é o seguinte: são as coisas que Deus não vai fazer por nós, são as coisas que você tem que fazer. Ah, não, se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus quiser, não. Mas e a sua parte, você está fazendo? E aí Jesus chega para aquele túmulo e fala assim: Lázaro, vem para fora. Coisa de doido. Todo mundo olhou para Lázaro do mesmo jeito que vocês estão olhando para mim de máscara, com esse olhar fulminante. O Lázaro para fora. O que Jesus está fazendo? Já ficamos chateados com ele que ele faltou no velório, que ele não veio dar um abraço nas viúvas. Já ficamos chateados com ele que ele não estava aqui. Agora ele vem e quer causar. Mas ele está diante de uma palavra que vem do Pai, não vem dele natural, vem do Pai. Lázaro, vem para fora. Ezequiel está diante de uma palavra que não é dele, é uma palavra que vem do céu. Nós precisamos mudar as realidades da nossa casa, trazendo a existência daquilo que vem do céu. Você quer mudar a sua casa, trazendo a existência coisas que te ensinaram. Não quer dizer que seja ruim, ótimo, é coisa boa, vai lá. Mas você quer mudar a realidade da sua casa, começa a trazer a existência as coisas que são do céu, que são da palavra. Traga a existência aquilo que Deus está dizendo. Profetiza para o seu futuro, não para o seu passado. Porque eu tenho certeza que enquanto eu estou ministrando aqui, as coisas que você está lembrando, 90% delas têm a ver com o passado. Porque nós somos arrastados para o nosso passado e a gente acha que a profecia vai valer para o passado. A profecia está falando do futuro. A profecia não está falando lá, não está falando para Ezequiel, volta lá 50 anos, quando o povo desobedeceu a Deus e foi levado para a Babilônia. Volta lá e profetiza. Não, Ezequiel, morreu. O exército está aí, destruído. Mas eu quero que você olhe para frente. Ezequiel, eu quero que você olhe para frente. Eu quero que você, posicionado no agora, olhe para o futuro e declare aquilo que eu estou dizendo. Agora, não vai colocar palavras na boca de Deus, não. Não vai colocar palavras na boca de Deus, coisa que Deus não disse, coisa que Deus não falou, coisa que Deus não está na palavra. Faça aquilo que Deus está dizendo na palavra. Faça aquilo que Deus está confirmando para você na palavra. Deus nunca falará para você algo que não tem a ver com a palavra.
Deus nunca te dará uma palavra que não tenha a ver com aquilo que Ele já disse, que não tenha um fundamento, jamais. A Bíblia já está completa. O cânon bíblico, que é a lei bíblica, ela já foi encerrada. No ano 300 foi encerrado. Essa aqui é a Bíblia. Essa aqui é a palavra de Deus, essa aqui que nós consideramos como doutrina. É por isso que aquele que ou tira ou coloca qualquer palavra aqui é amaldiçoado. Não tem pessoas que querem atualizar a Bíblia agora? Não, nós vamos ter a Bíblia nossa e nós vamos tirar essa parte aqui que a gente não gosta dela. Nós queremos ter a nossa Bíblia e vamos tirar essa parte aqui, que nós não gostamos dela. Tem vários movimentos atuais, não vou falar para vocês qual é, mas está querendo tirar texto da Bíblia. Porque ofende. É um texto que agride o que a lei está dizendo que é para ser. Mas está na Bíblia. Então você vai trazer a existência para a tua casa, alguma coisa, você traga à existência aquilo que a palavra diz. Agora, o que é o problema? A gente sabe o que o pastor Cláudio Duarte disse. A gente sabe o que o pastor Luciano Subirá disse. A gente sabe o que o pastor não sei o que disse. Mas a gente não sabe o que a palavra de Deus disse. Porque para você saber o que a palavra de Deus disse, você tem que ler. E você quer ficar no ninhozinho que a mamãe traz a papazinha para você no biquinho. Você quer ficar no ninhozinho que vem a papazinha, vem ali, coloca na boquinha. É assim, semente diária, versículo do dia. Papazinho, vem papazinho. O que é o versículo do dia hoje? Aí tem pessoas que às vezes, não estou falando que o versículo do dia é uma benção, é Bíblia. Mas tem pessoas que só mudou a fase. Na época via o horóscopo, agora vê o versículo do dia. E eu vou dar até uma sugestão para você, mas daí você esquece que eu te falei. Tá? Você só guarda com você, mas esquece que eu te falei. Compra uma caixinha da promessa. A caixinha da promessa só vai ter promessa. Não vai agredir você, não vai falar de mudança de vida, não vai falar de transformação, só vai trazer bênção. Compra uma caixinha de promessa e todo dia você lê uma promessa. É isso que Deus tem para mim. E não quer dizer que seja errado, é isso mesmo. Mas às vezes o Senhor quer te segurar na tua mão e levar você para o vale da sombra da morte, para desafiar você, para dar um desafio para você. E falar assim, meu filho, o que você está vendo? Você acredita que pode mudar? Ah, não acredito, não muda. Não muda. Não muda. Essa situação não muda. Minha família não tem jeito. É claro, se você acha que não tem jeito mesmo. Agora, se você se posiciona, não tem jeito, eu vou me posicionar. Essa situação no meu caráter tem jeito, eu vou me posicionar. Essa mudança aqui tem jeito, vai acontecer. A virada de chave da nossa nação, da nossa cidade, o vencer essa circunstância. Cadê a igreja clamando para vencer essa circunstância de dominação, já que virou essa questão do coronavírus? De exploração, já que virou. Cadê a igreja clamando? Cadê a igreja orando? Cadê a igreja intercedendo? Cadê a igreja buscando o Senhor? Por que nós não fazemos? Porque nós não acreditamos que Deus pode mudar essa circunstância. Porque nós não acreditamos, porque nós estamos no natural. E Deus vai ter que te dar vai ter que dar uma desmaiada em você para você acreditar. Você entrar na visão, entrar numa parte espiritual para você conseguir ver e acreditar. E esse homem então começou a profetizar, pela fé e pela influência do Espírito Santo, trazendo a existência, gerando, está ali, ossos se juntando, está ali, corpos se juntando, ali, bem certinho, osso com osso, não vai ter um corpo com 4 braços, opa, está errado, não, 2 braços, 2 pernas, bem certinho, aqueles ossinhos do dedinho, tudo se juntando bem certinho, orelha no lugar certo, nariz no lugar certo, de cada pessoa nascendo, os músculos crescendo, é o físico, é a alma da pessoa sendo gerada, pela fé. E hoje eu quero que você pense nisso, situações que você precisa trazer à existência, circunstâncias que você tem que mudar,
que você quer que mude, gerar na sua vida, você quer gerar na vida dos teus filhos. De repente é uma miséria que você tem que vencer, e não é a miséria física, é a miséria da tua cabeça. Às vezes é a miséria física mesmo que você tem que vencer, mas por que não pode vencer? Por que você não pode ser abençoado? Por que da sua boca vai sair só que você é pobre, que você é miserável? Por quê? Por que não pode mudar? Porque minha família não tem uma fazenda para me dar uma herança. Mas você esqueceu que a riqueza do mundo está mudando de mão? Vai no mundo espiritual e começa a declarar. Porque às vezes você também não vai colher, mas os seus filhos irão. Mas comece a profetizar também sobre as famílias, porque as famílias estão precisando que profetas se levantem e comecem a profetizar. Agora se levanta e comece a profetizar primeiro dentro da sua casa. Comece a profetizar sobre a tua esposa, sobre o teu esposo. Comece a profetizar sobre os teus filhos. Comece a profetizar sobre o seu futuro. Comece a profetizar sobre os filhos que você ainda não tem. Comece a profetizar sobre o casamento dos seus filhos, que seus filhos ainda são pequenos, mas vão se casar um dia. Comece a profetizar para o futuro que está chegando. Comece a profetizar e declarar aquilo que ainda não existe. Comece a trazer existência. É você que tem que acreditar, Ezequiel. Ô Ezequiel. Ezequiel. É você que tem que acreditar. É você que temos que acreditar naquilo que ainda não existe. Nós temos que trazer existência para a nossa casa. Dá uma de doido. Faz como Jesus fez. Profetiza sobre aquilo que já morreu. Profetiza sobre aquilo que não tem mais como mudar. Profetiza sobre o futuro que você não consegue ver circunstância diferente. Profetiza sobre o futuro dos seus filhos. Traz na sua boca aquilo que está na palavra de Deus e começa a gerar. Mas se acontecer alguma coisa ruim, a primeira coisa ruim que acontece, a gente já perde a fé. Porque a gente não consegue lembrar que quem está do nosso lado no vale da sombra da morte é o Senhor. E é a palavra de Deus que a gente está profetizando. Qual que é a vontade de Deus? Essa pergunta você tem que responder. Qual é a vontade de Deus? Você vai começar a orar, mas qual é a vontade de Deus? Você vai começar a profetizar sobre 2021, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? E eu falo para você mais uma vez, vai para a palavra. Na palavra você vai encontrar qual é a vontade de Deus. Eu quero só passar um mel na sua boca e dizer para você o seguinte: a vontade de Deus, a palavra diz, anota aí, Romanos 12, versículo 2, que ela é boa, perfeita e agradável. É a vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Repete comigo, a vontade de Deus é perfeita e agradável. Ou seja, ela é completa. Ela é para o corpo, para a alma e para o espírito. Só que a profecia é um ato de fé. Ou seja, nós estamos primeiro no espírito. Só que a gente quer resolver primeiro no físico, primeiro no corpo, primeiro no material. Mas a Bíblia está dizendo, no espiritual primeiro. Primeiro é no espiritual, então você tem que resolver no espírito. Você profetiza no espírito. Você tem que profetizar no espírito. E você vai precisar de coragem para profetizar. Não vai dar para não ter coragem. Você vai ter que ter coragem. Às vezes você se acha medroso. Às vezes na situação é que você se acha medroso. Você fala assim, como que eu não tenho coragem? Tenho medo até de um pincher correr atrás de mim. Como que eu vou ter coragem para profetizar? Eu tenho medo de tal circunstância acontecer. Eu tenho medo até de trovão. Tenho medo de passarinho. Tenho medo de gato. Tenho medo de cachorro. Tenho medo de nuvem. Tenho medo de sol. Tenho medo do pernilongo, da dengue, né? O mosquito da dengue. Tenho medo do coronavírus. Aí você não consegue. Mas Deus olha para você e fala assim, você é um corajoso. Sabe por que você é corajoso? Porque quando Deus olha para mim e Deus olha para você, Ele não está vendo primeiro no material, no físico, no teu corpo.
Deus está vendo e olhando para você e, primeiro de tudo, Ele está vendo aquilo que Ele já colocou dentro de você. Ele está vendo no Espírito. Quando Deus olha para nós, por isso que quando a gente se converte, a gente já se torna um filho amado. Às vezes a gente está tudo lascado, a gente é um filho lascado. Está tudo desarrumado na nossa vida ainda. Está tudo dos avessos. Está tudo errado ainda. O cara está tudo dos avessos. A mulher está tudo dos avessos ainda. Mas já é um filho amado. Se converteu, nasceu de novo. Naquele momento já é um filho amado. Porque Deus está olhando dentro do Espírito. E o Espírito já reviveu. O corpo ainda não mudou. A alma ainda não foi sarada. Mas o Espírito já reviveu. Então é um filho amado. Então quando Deus olha para nós, Ele já está vendo o quê? Coragem. E aqui Ele já está vendo aqui vários Ezequiéis e várias Ezequielas, com coragem para profetizar. Cadê os Ezequiel e Ezequielas aí? Você vai precisar dessa palavra essa semana, então preste atenção. Você vai precisar dessa palavra, Ezequiel, essa semana. Você vai precisar, porque na hora que Deus te segurar na mão e te levar para o vale da sombra da morte, não é o pastor que vai profetizar para você. Na hora que você estiver no vale da sombra da morte, quem vai ter que profetizar é você. É você que tem que profetizar diante da palavra. É você que tem que encarar esse leão. É você que tem que encarar esse urso. E se você não consegue encarar um leão ainda, comece a encarar um gatinho. Mas comece a declarar com a sua boca aquilo que Deus já disse que aconteceria. Aquilo que a palavra já diz. Você pode começar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode começar: em nome de Jesus, os meus filhos serão abençoados. Você pode começar: a minha descendência vai ser grandiosa, abençoada pelo Senhor. Você pode começar: mesmo que eu sofra perseguições, mas eu vou ser fiel à visão celestial. Você pode começar a profetizar que Deus fará infinitamente mais daquilo que você está pedindo, pensando ou imaginando. É o que diz na palavra. Então, na coragem para profetizar, você começa a gerar. É bonito, né? É bonito quando, por exemplo, alguém chega para a gente e fala assim, ó: Deus está dizendo para você isso aqui, ó, e fala alguma coisa para a sua vida, né? E ministra uma palavra, cita um versículo: ó, eu vim aqui para falar para você um versículo bíblico. Ó, tal versículo, aquela palavra de repente que a pessoa precisava, foi uma palavra de Deus na vida dela. É bonito. Então é como se a gente engravidasse dessa palavra. Essa palavra vem sobre nós e ela é uma sementinha. A gente engravidou dessa palavra. A palavra profética, ela vem sobre nós e é como se ela gerasse vida dentro de nós. Só que é o seguinte: você vai ter que ter coragem para gerar essa palavra. Ai, que bonito. Estou grávida, né? Ou estou grávido. E aí, passado 1 mês, 2 meses, não tem nem barriga. Você só dá aquela estufadinha assim: ó, estou grávido. Dá aquela empurradinha, né, para mostrar que tem a barriga. Né, igual aquelas fotos que mãe tira, né? Sabe aquelas fotos de... Tem mãe que é caprichosa, tira cada semana, cada dia, mesmo lugar, mesma foto, mesma roupa. E vai aumentando a barriga. Primeiro dia, né? Tem que dar aquela forçada na barriga assim para parecer alguma coisa. Mas está ali sendo gerado. Aí daqui a pouco vem o enjoo. Daqui a pouco vem as dores, as coisas que acontecem com a mãe, é normal. Aí tem às vezes pai e mãe que fala assim: ora pelo meu filho, para que ele durma de noite. Que benção, vamos orar para que ele durma de noite. Mas, meu querido, faz parte ele também acordar. Vamos orar para passar essa cólica, pastor. Quantos meses ele tem? Ah, tem 2 meses, 3. Ah, então eu vou orar, mas faz parte. O intestino está dilatando, vai doer. Faz parte. Então, gerar. A palavra vem, ela é doce. Mas quando ela desce, ela é meio amarguinha. A palavra, ela vem sobre nós, ela vem doce, gostosa. Mas daí quando ela começa a descer, ela fica meio amarguinha. A gente sente a amarguinha. E aí você pega a palavra com coragem e você profetiza. Ela é doce, que bonito. Olha que bonito, está profetizando. Mas e aí?
Você crê? Você crê? Você crê, Ezequiel? O que você está falando, você acredita? Coragem. Fala comigo, eu sou um homem e uma mulher corajosa. E tudo isso acontece na atmosfera da fé. Se juntou os ossos, se juntou os tendões, se juntou a carne e veio o Espírito. Porque não está pronto quando junta o físico, junta a carne. Não está pronto só o físico e a alma, falta o Espírito. Eu quero dizer para vocês o seguinte: você precisa cuidar do Espírito. Você precisa inverter e ir para o Espírito. Você tem que ir para a parte espiritual primeiro, para depois preencher as demais. As pessoas estão vazias porque elas preenchem o físico, elas tentam preencher a alma, mas elas não preenchem o espírito. As pessoas ainda estão vazias porque elas preenchem o físico, elas se alimentam, ela, sei lá, cuida das coisas da saúde, enfim. Ela está ali se cuidando. Elas tentam se ajudar na alma e buscam ajuda. Vai lá, dá uma ajeitada aqui, uma ajeitada lá, resolve aqui, resolve ali. Nós temos uma sala de cura, tratar a alma. A sala de cura é para tratar a alma. Só que só o corpo e só a alma não é suficiente. Sabe por quê? Um exército não vai lutar sem um espírito. É isso que o Senhor está mostrando na palavra. Falta o Espírito. Profetiza para que venha o Espírito. O Espírito é o mais importante. Nós somos seres espirituais antes de sermos seres físicos. Agora o Espírito ele tem que ser exercitado. Você não vai se tornar um médium. Vamos desenvolver o teu Espírito. Sai para lá. Não vou desenvolver meu Espírito. Eu vou deixar o Espírito Santo de Deus viver em mim. Eu vou permitir o Espírito Santo de Deus viver em mim. Eu vou permitir o Espírito Santo de Deus me conduzir pelo caminho. Eu vou ter comunhão com Ele, eu vou estar com Ele, eu vou andar com Ele, eu vou fazer a vontade dEle. Eu vou alimentar o meu espírito com as coisas espirituais. E a revelação que eu quero trazer para você é o seguinte: esse exército que está sendo aqui reavivado, está voltando à vida, esse exército é a sua casa. Esse exército aqui é a sua casa. Esse exército não é só uma cidade. Esse exército não é só todos os cristãos da terra. Esse exército está na geografia da sua casa. Esse exército é tua família. Esse é o exército que Deus está falando para você. Profetiza para que ressuscite. Depois que você profetizar aí, você começa a profetizar sobre a cidade para que ela ressuscite. Comece a profetizar sobre a nossa terra para que ressuscite, sobre a nossa nação para que ressuscite. Aí você começa a declarar para que esse povo saia da sepultura. Vem para fora, Lázaro. Venha, Lázaro. Se levante os intercessores e comecem a profetizar sobre a sua casa. Mas saiba você que às vezes você se levanta como intercessor e como profeta na sua casa para profetizar e vão continuar atacando pedra em você. E vão continuar tentando arrancar você da brecha que você entrou no muro. Mas o seu papel não é prestar atenção em quem está atacando a pedra ou derrubando você, querendo derrubar você. O seu papel, meu querido, é acreditar naquilo que Deus já disse na palavra. Cadê o glória a Deus? Cadê o aleluia dessa igreja? Cadê o aleluia, o glória a Deus? Cadê, tem povo de Deus aqui ou não? É tua casa que você tem que profetizar. Você tem que se levantar e profetizar. Só que você quer que chegue a profecia no Bolsa Família para você de uma vez. Você não tem que se esforçar. Você quer que chegue a profecia com um mastigadinho, alguém vem e entrega uma palavra para você. E Deus está falando assim, meu Deus, eu cansei de entregar a palavra para você. Você tem que acreditar naquilo que eu já entreguei para você. Você tem que acreditar naquilo que eu já disse para você. Você tem que acreditar naquilo que eu já falei para você. É uma revelação de Deus.
A revelação de Deus é a mesma, não mudou. Não faz só 2000 anos, a palavra já está escrita há muitos anos. O Antigo Testamento, por exemplo, já é a mesma palavra. Está aqui. É só a gente se levantar e profetizar. Ah, mas está muito difícil. Mas está muito complicado para profetizar. Meu querido, você não paga imposto para profetizar. Mas você tem resistência para profetizar. Você tem inimigos para você se levantar como uma voz profética. Você terá pessoas que seguramente você vai desagradar para se levantar como uma voz profética. E uma voz profética não é ficar atacando pedra nos outros, mas é poder atacar o Satanás. Nós temos que se levantar e começar a profetizar. Eu sei que você tem a visão profética, né? A gente vem de um movimento forte, pentecostal, que é aquela visão profética, né, do pregador, que aquele pregador parece estar brabo. Sabe aquele pregador que está nervoso, parece estar bravo? Você tem que ser a visão profética assim, que você tem que brigar para profetizar. Não. Você pode só falar assim: ô Lázaro, vem para fora. Exército de ossos secos, se levante. Pega a tua carteira e começa a profetizar. Em nome de Jesus. Um lobo-guará. Claro, um lobo-guará essa semana. Em nome de Jesus. Aí você dá aquela olhadinha, não nasceu ainda. Começa a gerar. É sobre a tua saúde, meu querido, eu estou brincando, mas é sério. Começa a profetizar sobre a sua saúde. Agora, comece a profetizar. Eu quero desafiar você principalmente essa semana. Por isso que eu estou falando que o exército é a sua casa. Você tem que profetizar sobre a tua família. Existe um sinal de alerta muito grande. Existe um sinal de alerta muito grande aí para os pais, para as mães, para o esposo, para a esposa. Independente de qual a sua situação familiar hoje, existe um sinal de alerta. E você precisa começar a profetizar. Você tem que começar a se levantar e profetizar na sua casa. Eu quero desafiar você essa semana. Quero segurar na tua mão e te levar por um vale de ossos secos. Tem um vale de ossos secos diante de nós. Nós estamos diante de um grande tsunami. E a situação é a seguinte: o que você vai fazer? Você vai correr? Você vai fugir? Jacó, você vai ficar 20 anos fugindo? Você vai ficar quanto tempo correndo? Nós precisamos ir de frente com esse tsunami. A situação é a seguinte: o tsunami está vindo. É grande. Mas você não tem que ir para trás. Não adianta, aliás, não adianta você ir para trás. Você tem que olhar para ele com sangue nos olhos e ir para frente. Mas, pastor, não tem jeito. É por isso que você tem que começar a profetizar, no mundo espiritual, porque os seus olhos não acreditam. É por isso que você tem que declarar, no mundo espiritual, porque a sua carne não acredita. Porque o seu físico não acredita, a sua alma não acredita, mas o seu espírito, se você nasceu de novo, é capaz de acreditar. E eu quero nesse momento orar com você. E eu quero que nesse momento a gente comece a profetizar. Mas não é a minha força que vai profetizar. Você sabe naquilo que você tem que profetizar. E nós vamos fechar os nossos olhos, nós vamos clamar ao Senhor para que nos mostre o que nós precisamos profetizar. O que nós precisamos declarar, o que nós temos que clamar. O que nós temos que buscar de fato a presença do Senhor e clamar incessantemente. Eu também quero dizer para você, o seu joelho precisa se dobrar como um intercessor, como um homem, como uma mulher. Meu querido, nós não estamos no final da batalha. Talvez nós não estamos nem no meio da batalha. Nós temos uma grande batalha pela frente e ela vai durar enquanto a gente tem fôlego de vida. Agora é o seguinte: se é para a gente morrer, nós vamos morrer com essa espada na mão. Se é para eu e você morrer, nós vamos morrer correndo de frente com esse tsunami. Um dia eu me lembro que eu tive uma visão. E eu tive essa visão num sonho. E eu estava, já contei algumas vezes na igreja talvez, já contei. E eu estava num prédio,
de frente para uma praia. E quando eu olhei para o mar, eu vi um tsunami se formando. E naquela hora eu pensei, eu vou correr. Eu vou entrar no elevador, vou tentar descer e vou correr. Mas na hora, assim, no meu coração veio assim, não adianta correr. Meu querido, tem situações, aliás, pode colocar todas as situações. Você não tem que correr. Você não tem que correr nem da situação ruim e nem do avivamento. Você não tem que correr nem da coisa ruim e nem da coisa boa. Você tem que se levantar e você tem que encarar isso aí. E eu gostaria que nesse momento você levantasse. Eu também estou aqui de pé, eu quero profetizar. Eu estou fazendo uma lista de coisas sobre a minha vida que eu quero profetizar. Agora, não é só profetizar bênção para nós, não. Não é só profetizar para as coisas dar certo, não. É profetizar para que possa um exército se levantar na nossa casa. Que a gente possa olhar para a nossa casa servindo ao Senhor. Que a gente possa olhar para nossos filhos servindo ao Senhor. Que a gente possa um dia ouvir netos dizerem, eu sirvo ao Senhor, porque meu avô, minha avó lá atrás serviram ao Senhor. E eles não fogem de batalha, não, são corajosos em Deus. São pessoas que declaram, que profetizam. Nós estamos diante aí de um ano que vai começar. E mandinga não vai resolver não. Com superstição não vai resolver nada não. Agora, posicionamento, eu tenho certeza que aqueles que já se posicionaram e têm se posicionado têm colhido os frutos daquilo que têm declarado. Mas está tudo dos avessos, pastor. Mas tem colhido o fruto daquilo que tem declarado. Qual fase você está? Você está diante do Vale dos Ossos Secos? Talvez o corpo só está se juntando ainda. Você está diante do Vale dos Ossos Secos que já se juntou? Então profetiza para que venha o Espírito. Se posicione, uma voz profética. Você é uma voz profética. Você tem uma voz profética. Não profetiza para o teu passado, profetiza para o teu futuro. Não profetiza para aquilo que já passou, profetiza para aquilo que está por vir. Pai, em nome de Jesus, comece a liberar sobre os teus filhos agora as palavras proféticas. Comece a liberar sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas, Pai. Mostra para ele qual é o vale de ossos secos. Mostra para eles, Pai amado, o que eles têm que trazer existência agora. Mostra para eles, Pai, o que eles têm que gerar pela fé. Senhor, em nome de Jesus, começa alinhando o caráter, Senhor. Começa alinhando o coração. Senhor, começa chamando para o lugar secreto. Senhor Deus, começa desafiando, segura nas nossas mãos. Nos leva, nos conduz. Senhor Deus, segura na minha mão. Me leva, me conduz, Senhor. E em nome de Jesus, exército, se junte e se levante. Exército, Vale de Ossos Secos, seja transformado agora. Vale de Ossos Secos, seja transformado. Que renasça, que viva de novo esses ossos. Que se levante homens, mulheres corajosos. Que se levante sobre essa terra. Que se levante sobre a nossa nação. Os profetas desse tempo. Senhor, em nome de Jesus, levanta aqui os Ezequiels. Levanta aqui as Ezequielas, Pai. Levanta aqueles que têm coragem de declarar sobre um vale de ossos secos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos profetizar agora. Nós queremos declarar, Senhor. Pela Tua palavra, nós profetizamos. Quem aqui precisa profetizar sobre a sua vida financeira? Quem aqui precisa profetizar sobre a sua saúde? Levanta a mão. Quem aqui precisa profetizar sobre a sua alma? Quem aqui precisa profetizar sobre a sua casa, família, relacionamento? Então comece a profetizar. Comece a profetizar saúde sobre a sua casa. Comece a profetizar prosperidade sobre a sua casa. Comece a profetizar o seu coração, a sua mente em ordem. Comece a profetizar agora sobre os teus filhos. Comece a profetizar sobre a aliança que você tem. Comece a profetizar sobre a tua paternidade. Comece a profetizar sobre a tua maternidade. Comece a profetizar.
Declare agora essa porta aberta. Declare essa situação mudada, essa circunstância mudada. Profetiza, Ezequiel. Diga com as suas palavras a situação que tem que mudar. Já fale para essa situação. Fale: vale de ossos secos, se levante. Lázaro, vem para fora. Emprego, se abre essa porta. A prosperidade chega sobre a nossa casa. A saúde chegue sobre a nossa casa. A coragem chegue sobre a nossa casa. Sobre as famílias, sobre os filhos. Nós declaramos agora a libertação, a restauração, a transformação. Exército, se levante. Mas falta uma coisa. O corpo pode viver, a alma pode viver, mas falta uma coisa. Falta o Espírito. E o Espírito vem do céu, o fogo vem do céu. E agora é hora de você profetizar sobre o teu relacionamento com Deus. Comece a imaginar você cheio do Espírito Santo. Comece a imaginar você com plena intimidade com Deus. Comece a imaginar agora você pela fé caminhando sobre as águas. Comece a imaginar você um homem consagrado a Deus, uma mulher consagrada a Deus. Comece a declarar santidade sobre a tua vida. Comece a declarar consagração sobre a tua vida. Comece a declarar agora: Espírito Santo de Deus, vem sobre o teu povo. Espírito Santo de Deus, vem sobre o teu povo. Vem com o fogo sobre todos aqueles que creem. Venha, Espírito. Sobre todos aqueles que desejam, venha. Encha os corações, batiza com o teu fogo. Sobre todos aqueles que anseiam, que te honram, sobre todos aqueles que te buscam, Senhor, derrama da tua presença, derrama do teu poder. Nós declaramos a nossa casa cheia do Espírito Santo. Nós declaramos os nossos filhos cheios do Espírito Santo. Nós declaramos as nossas vidas cheias do Espírito Santo de Deus. Nós te exaltamos, Senhor. Santo, Santo. Santo, Santo. Declara essa palavra. Vem, Senhor. Nós declaramos essa palavra sobre nós. Nós declaramos essa palavra sobre nós. Nós declaramos, Senhor, a gente andando no Espírito, vivendo, Senhor Deus, como te agrada, vivendo, Senhor Deus, pela fé, vivendo como homens e mulheres cheios da sua presença. Alinhe o nosso coração. Nós declaramos essa sepultura que antes nos prendia, aberta. Nós declaramos essa cidade voltando à vida no Senhor. Nós declaramos que toda a nossa casa servirá ao Senhor. Nós já vemos, Pai amado, não só os nossos da nossa casa, mas todos os nossos familiares rendidos aos teus pés. Nós declaramos, Pai amado, os nossos filhos, os netos. Senhor Deus, nós declaramos a nossa nação servindo ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.